Aqui tá ao vivo, mas ainda não entrou no YouTube, sabe? Uhum. Tá dando aqui que o chat está desativado para essa É porque transmissão. a transmissão ainda não entrou. Ah, verdade, verdade. Pronto. Começamos? Pode iniciar, Branice. Pronto. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Tá tudo ok? Todo mundo tá me ouvindo direitinho? Tá conseguindo me ver? Pronto, né? Meu nome é Berenice Pereira Lopes, eu sou professora de Geografia da Escola Gonzaga Mota, situada no município de Quixadá, no estado do Ceará, certo? Eu sou uma mulher branca, cabelos curtos, pretos, neste momento eu estou de óculos, fone de ouvido. Atrás de mim há uma parede branca, uma janela, ok? Hoje, né, nós iremos participar, ver, né, a oficina Socializar e Preservar a Barragem do Açu de Cedro. O nosso apresentador, né, o nosso oficineiro é o Pedro Gaspar, ele está aqui conosco já presente. Também está conosco as profissionais que estão fazendo a interpretação de Libras, Denise e Joyce. Eu agradeço a participação de todos e todas. Então, no decorrer da oficina, nós iremos colocar no chat alguns links, tá certo? Voltados para as atividades, os quiz que iremos apresentar no decorrer da oficina, ok? Também terá a lista de frequência e no finalzinho nós iremos disponibilizar um espaço para que vocês façam as perguntas, tirarem todas as dúvidas ou qualquer coisa, ok? Porque nós iremos disponibilizar um certificado no fim. Com isso, né, eu passo a palavra para o oficineiro Pedro Gaspar. Boa noite. Me chamo Pedro Gaspar, sou um arqueólogo que faço parte desse projeto, né? Sou moreno, cabelo castanho, olhos castanhos, cabelo curto, né? Estou aqui em uma varanda, né, num chalé, que atrás de mim tem uma parede vermelha, né? E estou vestindo um moletom cinza, né? Porque me encontro no município de Serra, chamado Lagoa Nova, no estado do Rio Grande do Norte, que faz bastante frio, né? E venta bastante. Queria agradecer a participação de todos os convidados, né, pela Berenice, pela Escola Gonzaga Mota, no município de Quixadá, né, que acolheu esse projeto e foi o principal público-alvo, né, que a gente elaborou esse programa de socialização e preservação do patrimônio cultural da barragem do Açu de Cedro. Esse projeto foi contemplado pela Lei Aldir Blanc, né, um edital de emergência cultural pelo estado do Ceará, não é? E
eu faço parte da equipe técnica, né, que é composta por gestores culturais, educadores, né, e minha parte relativa à minha profissão, né, arqueologia, diz respeito muito também ao patrimônio cultural, né, por isso hoje eu fiquei responsável por mediar essa apresentação, né, e disponibilizar, né, os links de forma oficial do programa, o conteúdo, né, que vai ser disponibilizado para ser aplicado não só na Escola Gonzaga Mota, né, mas um público-alvo de quem tiver acesso do município de Quixadá, de toda a sociedade, né, inclusive no estado do Ceará, né. Então, eu vou projetar uma apresentação em slide inicial, reforçando esses tópicos que eu já coloquei desde o início, né. Então, o nome desse projeto é um programa de socialização e preservação, que tem como foco a educação patrimonial, né? E a educação patrimonial, por que educação patrimonial? O patrimônio cultural tombado, né? Ele, ele é protegido por lei, por uma lei específica, né? O decreto-lei de decreto-lei 25 de 1937. Né? Esse é a lei do tombamento. Era o que regula o patrimônio cultural em todo o nosso território, né? Em todo o Brasil. E ele é de interesse do Ministério da Cultura, né? De um órgão específico chamado IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Ele que é responsável, né, com o seu conselho consultivo, por determinar no nosso país o que é um patrimônio cultural de todos, né? E a barragem do Açude Cedro é o tema desse projeto de educação patrimonial, porque ele é um bem material, né, tombado, que se situa no município de Quixadá. E o intuito do projeto Socializar e Preservar, barragem do Açude Cedro, foi criar um programa de valorização, né, socialização e valorização desse bem que é reconhecido por toda a sociedade brasileira, né, como um local que faz memória, né, faz parte da memória, né, de toda a sociedade, de todas as culturas e povos que são integrantes da nossa sociedade, né, e, e destinar esse conteúdo para que a própria população do município de Quixadá, né, do estado do Ceará, também possa utilizar esse bem como um espaço, né, de socialização e de educação, né, porque a partir desse conteúdo desenvolvido para o público do ensino formal, nós pretendemos que as escolas, né, ou as matérias, disciplinas, os professores, eles utilizem essas ferramentas, né, para ensinar e educar, né, a comunidade escolar do seu próprio patrimônio, reconhecer os seus próprios bens culturais, né? A partir disso, valorizá-lo, valorizar, né? Para que esses bens possam ser preservados para as gerações futuras, né? Um patrimônio, quando ele é definido assim por uma sociedade, ele tem que ser um fator de desenvolvimento, né? Social, econômico, né? Intelectual, de toda da sociedade como um todo, mas principalmente daquelas pessoas que estão mais próximas, né? Que são as responsáveis por essa conservação. Então, nessa oficina de apresentação, nós vamos abordar esses tópicos, né? Vou falar um pouco novamente do projeto, né? Falar um pouco os conceitos de patrimônio cultural, explicitar o que é o monumento histórico Açude do Cedro, né? Suscitar essa indagação, por que preservar, e demonstrar
as atividades que foram desenvolvidas, né, como um exercício de fixação. Tá. Então, eu vou destacar agora de como foi que surgiu esse projeto, né? O projeto ele nasceu a partir de uma disciplina, né? De uma especialização do curso de pós-graduação na Universidade Estadual do Vale do Acaraú, né? Em que uma das idealizadoras, a Ana Lídia Lopes Barros, minha esposa, né? Desenvolveu esse tema de educação patrimonial, né? Com foco na barragem do Açude César, né? Levando em consideração todo o processo histórico, né? O contexto histórico da obra, né? A sua arquitetura peculiar, né? O objetivo da construção e essa relação com a própria comunidade, né? Até os dias atuais, desde antes, né? No passado, até os dias atuais. E a partir disso nós pensamos em elaborar esse material didático, né? Para trabalhar a educação patrimonial em sala de aula, né? Abordando um dos mais referenciados bens culturais de Quixadá, né? Tendo como proposta promover uma reflexão sobre a importância histórica e cultural, né, como símbolo de uma herança, né? O próprio patrimônio, a etimologia da palavra já diz, né? É uma herança, né, que é passada de geração em geração. E as pessoas precisam ter identidade, né? Precisam reconhecer isso, né? Então, para que esse projeto tivesse fundamento, né, ele pudesse ser encaixado na comunidade de Quixadá, a gente precisava de uma unidade escolar, né, de público-alvo. E a escola Gonzaga Mota, né, na pessoa da sua diretora, da professora Berenice, né, que encaminhou esse projeto até lá, foi o público-alvo, né? Então, desenvolver esse conteúdo didático, ele teria que ter uma aplicação, né? Não apenas ficar disponível em links de redes sociais, né? Então, esse projeto de educação, ele foi com foco nisso, uma linguagem simples, né? Adequada, que possa ser utilizada em todos os processos, né? Educativos, formais e não formais. Então, desde uma abordagem que o aluno possa se reconhecer, né, dentro dessa perspectiva, como os seus familiares, né, os seus amigos. Então, é uma abordagem que ela possa ser levada adiante, né, possa ser utilizada como um fator multiplicador, né, desse conteúdo. Então, a nossa equipe, eu vou detalhar um pouco mais na cartilha, quando for mostrar a cartilha, mas ela reúne, né, educadores, gestores culturais, né, oriundos dessa especialização lá na Universidade do Vale do Acaraú, né, arqueólogos, no meu caso, né, que desenvolveram esse conteúdo e atividades educacionais que abordam os seguintes tópicos, né, cultura e diversidade cultural, né, patrimônio cultural, bens imateriais e materiais, o contexto histórico de Quixadá, né, desde o início, a construção da barragem, porque ela está implantada nesse território, né, e o bem material, ou seja, o reconhecimento desse bem como patrimônio cultural da União, né. E além desse conteúdo, né, está presente na cartilha de atividades complementares, que vão ser disponibilizadas aqui no chat, né, pela Berenice, que são quiz que promovem um retorno, né, um feedback sobre essas atividades, né? No caso, que podem ser compartilhadas com quem mais se interessar, né? Não apenas com os alunos, né? Mas também com professores e a gente, ao final do projeto,
tem que prestar conta, né? Tem que ter essa avaliação a partir do quê? Da iniciativa, da troca, né? E do registro dos participantes. É como se fosse uma frequência, né? Uma frequência que vai ficar ecoando, né? Vai ficar disponível online, né? E que não só no âmbito dessa atividade de apresentação está sendo divulgada, mas que pode ser repassada, sabe, por um período indeterminado, né? É um conteúdo atemporal. O próprio a barragem do Açude Cedro, ele existe, né, como um bem material, tangível, que está lá para ser apropriado, né? Está lá para ser ressignificado, está lá para ser interpretado de acordo com as diversas culturas, né, que constituem a sociedade, né, do município de Quixadá, como a sociedade brasileira, como um todo, né? E o papel de não só dos professores, como alunos, como cidadãos, fomentar sempre esse assunto, né, valorizá-lo, né, para que isso reforce a identidade do local onde ele está situado, né, no caso é mais do Açude Cedro e do município de Quixadá. É o quê? É um bem que identifica o Sertão Central, né, é um bem que fortalece a cultura, fortalece a economia e é símbolo, né, é o símbolo do local, né, se a gente for colocar todas os filmes que já foram rodados, o próprio imaginário daquela paisagem do açude com a pele da galinha choca, né? Ela traduz aqueles todos que habitam aquele local. É um motivo de orgulho, né? Você tem então ir em busca dessa história só faz fortalecer ainda mais a, a barragem do Açude Cedro enquanto patrimônio cultural. Essa, na verdade, é a história que vai fazer ele se fortalecer. Não é apenas um instrumento de tombamento, né? O instrumento de tombamento é um instrumento legal. É um instrumento que ele pode ser revogado, né? Pode ser reavaliado. Então, assim, em 1984, o açude foi tombado, né? Mas ele pode ser destombado, né? Ele pode não ser considerado mais como parte integrante da memória e história local. Basta que as próprias pessoas se esqueçam que ele existe, né? Que ele se deteriore, que ele se acabe, né? Ele como um bem edificado, ele está passível, né? De que ele não de não existir mais, né? De, de, de ao não ser preservado, ele passa a não existir mais, né? Ou não ser esquecido, né? Se ele for deteriorado, ele pode não ser mais restaurado, não pode voltar ao mesmo local, não pode ter a mesma significância. Então, é por isso que nós fomos buscar essa história da sua construção, né? E colocar para todos, né, disponível nas redes sociais, né, através das seguintes mídias, né, do Facebook, né, do Instagram, o Google Classroom, que é uma atividade, que é uma plataforma que pode ser utilizada, né, pelos professores a partir do cadastro dos alunos, né, e através dessa oficina de apresentação do YouTube, para que esse material fique atemporal, todos conheçam e possam se apropriar desse projeto, né? Mesmo não tendo feito parte da sua elaboração. É um projeto que está sendo financiado por uma lei de emergência cultural, né? E que foi classificado e deve ser entendido como pertencente a todos, né? Tem que ter publicidade, tem que ter essa contrapartida, né? A gente fez uma pesquisa a fundo para poder
isso seja disponibilizado para todos. Então, só retomando a questão do patrimônio cultural, né? Vou citar aqui, né? Eu até deixei no banner o Decreto-Lei de 25, né? E fala que o patrimônio histórico e artístico nacional é um conjunto de bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação é de interesse público, né? Quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, ou quer por seu excepcional valor arqueológico, etnográfico, bibliográfico ou, ou artístico, né? Então, para ser reconhecido como patrimônio cultural, o bem ele precisa também ter o seu valor reconhecido pelo povo da comunidade, né? No caso, pela própria comunidade da sociedade de Quixadá, né? Como sendo importante para a sua referência, sua cultura e identidade cultural, né? No caso, abordar porque os conceitos, né? Porque existem patrimônios culturais de vários tipos, né? E um bem, por si só, ele pode ter várias naturezas, né? Então, o bem, a saúde do cérebro, né? A barragem, a obra arquitetônica, ele tem seu valor, né? Paisagístico, seu valor arquitetônico, né? O fato de ser edificado, mas ele também é um bem natural, ele está inserido numa paisagem, né? E compõe os monólitos de Quixadá, que por si só, né, no sertão central é bastante conhecida a paisagem e acaba agregando, né, esse valor que tem ao bem. E as próprias as apropriações são feitas desse bem, as manifestações culturais que podem ser desenvolvidas lá, que, que correspondem às pessoas do local, né, também são manifestações imateriais. Então, o patrimônio cultural, o conceito, ele é dotado de diferentes, os conceitos, eles são dotados de diferentes naturezas, né? Mas elas por si só elas acabam se imbricando, né? Elas acabam se misturando no próprio local e absorvendo. Então esse conceito de bem cultural ele é mutável, né? Basta que a comunidade e a sociedade local ela reconheça, né? Esse local como um local de referência, de identidade cultural, né? Sobre só um instante. Né? Então, vou falar sobre o monumento histórico do Arcílio Cedro, né? Que contexto histórico é esse que está inserido nesse local, né, chamado Quixadá, né? Então, esse material a gente foi buscar entender isso, né, para ser trabalhado em sala de aula. As pessoas, na nossa abordagem, né, temos duas pessoas na equipe que são originárias de Quixadá, né, são do município, e contam bastante como são diferentes as abordagens sobre o monumento, né? Como ele foi construído, por quem, né? As curiosidades, né? As próprias lendas, né? Que podem ser consideradas também um patrimônio imaterial, né? As lendas, os contos, os causos. Então, muitas pessoas essa diversidade, né, de interpretações, elas constituem também o patrimônio, eles fazem parte do imaginário da sociedade, né? Mas buscar a fundo, né, por quem foram as pessoas que chegaram, que habitaram o primeiro local, né? Que qual a conotação histórica da implantação desse monumento e porque de fato isso hoje em dia ele denota assim tão importante, né, para o Estado brasileiro como um todo, né, para todas as pessoas de interesse de todos, né. Esse foi o mote de trabalhar o Açude de Cedro, né, como monumento histórico, né. Então
a gente descreve na cartilha, eu vou já projetá-la aqui, compartilhar, né? O que estava acontecendo na época, né? O motivo pelo qual o açude foi construído, né? O motivo pelo qual Quixadá foi escolhido, né? Não outro município, Quixeramobim, porque Quixadá já é um município que é desmembrado do município de Quixeramobim, que é mais antigo, né? Por que Quixadá foi escolhido para abrigar a primeira grande obra de combate à seca do Brasil, né? Então, assim, buscando esses referenciais da própria história, né? A gente acha que a seca é algo que é muito, né, distante, antigo. Ah, não, hoje o açude ele não tem essa conotação, né? Mas a seca, ela é presente no sertão. O próprio sertão é chamado porque ele tem períodos de estiagem, né? A Caatinga, períodos de estiagem muito grandes, né? Mas a nossa sociedade contemporânea tende a não relembrar esses fatos, né? Não trabalhá-los como fatos memoráveis da sua cultura, né? Mas o que dizer, né, das secas? Elas são representadas até em manifestações literárias, no, né, manifestações literárias, Raquel de Queiroz, né, já retratou a seca nos seus livros, né, o cinema brasileiro como um todo já tratou a seca como um fenômeno que ocorre especificamente no município de Quixadá. Esse fenômeno ele foi tão marcante que ele abrigou, né, foi alvo de uma empreitada, né, de construir um dos primeiros açudes do Brasil, das primeiras obras, uma das grandes obras hidráulicas que foram construídas no nosso território, né? A gente vê muito falar hoje de grandes obras hidráulicas para gerar energia, né? As grandes hidrelétricas, né? Represam os rios. No caso, essa grande obra, ela pela sua magnitude, ela tinha uma missão, né? Por que construir uma açude tão grande, uma barragem tão monumental, né? Com um grande valor paisagístico, né? E que a sua própria história ela é de reconhecimento como um fato memorável da sociedade, né? Então, a própria paisagem, né? E essa conotação histórica, tá, ela quem visita o local, né? Pode se questionar sobre isso, né? Pode ser levado a pensar, né? Por que quais os usufrutos desse local, né? Quem foram as pessoas que estiveram até construindo isso, quanto tempo levou, né? Então, com essa perspectiva de trabalhar o açude no passado e no presente é que nós desenvolvemos um capítulo específico sobre essa história, né? Eu vou projetar aqui, antes de entrar no próximo tópico, né? Que vai suscitar, assim, né? Por que preservar isso? Eu vou projetar aqui a cartilha para que a gente tenha uma ideia, né? De como foi essa linguagem, essa abordagem, né? Um texto simples, com figuras, né? Bem simples também, de fácil entendimento, até ilustrativas, né? Desse período, para que as pessoas relembrem da seca, dos flagelados da seca, né? Do, da dificuldade, né? Que foi construir uma obra dessa naquela época, né? Deixa eu projetar aqui só um instante.
Então, aqui está a cartilha, né? Eu vou pedir para a professora Berenice, né, disponibilizar o link do Google Docs de acesso, né, a esse conteúdo em PDF, para que todos que estejam participando da apresentação possam também, né, se inteirar, fazer suas perguntas posteriormente, né, sobre algum capítulo, mas é isso. Novamente, só colocando, né, a divulgação das marcas, do apoio, né, como o projeto foi apoiado, é isso, a equipe técnica, né, composta por Anadia Lopes Barros, né, pós-graduando em Educação Patrimonial, né, Pedro Henrique Santos Gaspar, no caso sou mestre em Arqueologia, a Carla Renata, né, mestre em Educação, mestrando em Educação, as duas, a Ana Lídia e a Carla, são especialistas em gestão cultural, né, tiveram desenvolvendo esse trabalho no âmbito da especialização, né, e o Ravel, né, que também é da mesma turma, né, hoje em dia é mestrando em artes. Então, essa equipe compõe o nosso projeto, né. Esse material, né, desenvolvido para ser trabalhado junto à Escola Gonzaga Mota, é isso. É uma cartilha digital. Tem como principal objetivo apresentar, né, o açude de cedro, tomado em 1984 como patrimônio cultural brasileiro, e auxiliar os alunos sobre o que pode ser feito para conhecer, socializar e preservar, né, um dos maiores bens de nossa cidade, né, no caso de Quixadá, né, e propor uma reflexão sobre a importância dos bens culturais como testemunho da sua própria história, né, na construção de uma identidade e de como contribuir para uma melhor preservação, fomentando assim o desenvolvimento humano, social, econômico, e eu também ressalto, né, o desenvolvimento intelectual, porque ele é fator é um tema, é um conteúdo bem difundido nas universidades, né? No próprio ensino de história, no ensino formal, né? E principalmente é tema de monografias, dissertações, teses, né? Inventários, né? Porque todo todo esse apelo, né? Arquitetônico, artístico, histórico, ele é ele é passível de ser estudado por diferentes áreas do conhecimento, né? Então, os tópicos que nós desenvolvemos, né? Cultura e diversidade cultural vai tratar um pouco dos conceitos, né? Que a gente já colocou sobre o patrimônio cultural. Eu vou falar um pouco sobre esses dois tópicos logo, que já está no começo, a ação humana, né? E a construção da barragem do Cedro, né? As curiosidades, algumas curiosidades que são contadas, né? Sobre a obra, e depois falar um pouco como a gente pode estar inserido nesse âmbito da preservação, como nós, cidadãos, né, cidadãs e cidadãos, podemos contribuir para a preservação do patrimônio cultural, né, cada um fazendo sua parte. Né, então, vocês podem perceber que a cartilha foi desenvolvida, né, com um apelo bem ilustrativo, né, tratando um pouco, né, sobre o porquê de Quixadá ser um local tão especial, né, não só o fato da sua beleza exuberante desperta hoje ainda, né, atrativo turístico, né, e simbólico de muitas pessoas, muitas famílias que já povoaram o local, né. Segundo os pesquisadores, os povos nativos da região do Sertão Central, né, se inspiraram nas formações rochosas para dar o nome a Quixadá. Quixadá é um nome indígena, né? Significa pedra de ponta encurvada, né? A sua colonização, né, começou com a invasão dos sertões, né, vindos pelos rios Banabuiú e Sitiá, né? E ele é um local não só de exuberância, né, monumentalidade, mas ele tinha uma principal característica, que era a água, né? Então a gente pensa como os povos nativos, né, da região, as primeiras tribos indígenas, né, já, já, já habitavam esse local, né, em harmonia com a natureza,
né, isso, habitavam o local em harmonia com a natureza. E os colonizadores que vieram para cá tiveram que travar uma guerra, né? Tiveram que expulsar os indígenas, né? Porque eles já eram um paraíso por si só, né? Oferecia de abundâncias, terras agricultáveis, né? Proteção natural, né? Pelos próprios monólitos e já dispunha dessa água. Então, imaginar como uma terra tão disputada historicamente, né? Ela pode passar, pôde enfrentar e como foi que ela saiu disso, né? Enfrentando esses períodos de seca, né? O Quixadá já coloquei isso, né? Era um município de Quixeramobim. Durante intenso período de estiagem, costumava abrigar retiras da seca em torno dos monólitos onde existiam fontes de água. E durante o período imperial, né, ocorreu um fenômeno que hoje conhecemos como um fenômeno meteorológico, mudança climática, chamado El Niño, né? Devastou os sertões do Nordeste brasileiro, né? Conhecido como uma grande seca, ou uma das primeiras secas que o Nordeste brasileiro enfrentou, né? De tantas, de muitas, né? E aí, de todas as províncias da região Nordeste, o estado do Ceará foi o que foi mais afetado, né? Por essa calamidade. E no estado do Ceará foi escolhido pelo Império Português, à época, né? Em 1886, né? A construção dessa primeira obra de combate à seca, a barragem do Açude Cedro, em Quixadá, né? A partir desses apontamentos, né, a gente desenvolveu atividades, né, atividades que estão tanto no âmbito da cartilha para serem trabalhadas, né, como também podem ser acessados pelo Google Forms, né, pelos formulários do Google. Né. Eu queria que a Berenice, se não já disponibilizasse, né, o quiz 1, né, que são ou quiz 2, na verdade, né, disponibilizar essa primeira atividade, né, a segunda e a terceira, a gente vai passando aqui para poder que as pessoas também acompanhem, se já tiverem interesse ou dúvida em responder, já possam perguntar no chat também para a gente responder, né, mas são atividades bem simples que se torna importante, né, que todos participem, façam essa avaliação, né? A construção da barragem do Cedro, né, é outro capítulo que muita gente atribui, né, a nomes de engenheiros, nomes de pessoas, assim como no capítulo sobre a história de Quixadá, a gente optou por não dar nomes à casta, assim, a gente não cita nenhuma personagem, nenhum nenhum dono da história, sabe? Nenhum senhor, nenhum capitão, nenhum um imperador, nem ninguém. Assim, a gente optou por deixar essa linguagem bem mais fácil e acessível para que as pessoas entendam a história do local, né? Como fazendo parte da sua história, não por conta de um ou outro que tomou iniciativa ou quem à época, né? Mas que essa história acaba se tornando contemporânea, né? Então, foi criada uma comissão de açudes, né, a partir da ordem lá do Império Português, em construir o açude de Cedro, né, o objetivo é estudar os locais mais indicados, né, para a construção desse reservatório, né, e Quixadá foi um lugar ideal para abrigar esses reservatórios, né, também por influência política, fatores técnicos, topográficos, né, a própria conformação da paisagem dos monólitos, né, e é um lugar estratégico, né? Levando em consideração a proximidade com Fortaleza, que facilita ali o transporte do material de construção também, né? Que o acesso, o acesso ao porto, né? O acesso à navegação também ele facilitaria a construção
desse local. E a própria atração, né, de vários retirantes da seca já ao local conhecido como um local de abundância de água, né, de fonte de água, ou pelo menos nesse período de estiagem, ainda acumulava um pouco de esperança, né? Um engenheiro britânico começou a primeira grande obra de combate à seca do Brasil, né? E os operários que trabalhavam na construção da barragem eram compostos por sertanejos, né? Vindos de todos os lugares do sertão. Então, os próprios fazendários da seca, eles acabaram servindo de mão de obra, né? Para a construção do açude, né? Dessa obra. Demorou tanto tempo para ser construída, não é isso? Então, a partir desses pequenos tópicos, tem mais uma variação, né? Desse capítulo. Né? E agora eu vou abordar o porquê do patrimônio cultural da União, né? Então, assim, como eu já citei lá no início, é considerado um patrimônio cultural da União, né? Através do tombamento, através de uma lei específica, Decreto-Lei 25 de 37, né? As principais justificativas para que fosse aceito, né, esse tombamento do açude de Sérvia foram o pioneirismo da obra, as dificuldades enfrentadas para realizar a construção da barragem, então, né, pioneirismo de ser a primeira obra hidráulica, né, o próprio contexto histórico, né, o feito que seria a construção dessa barragem, né, o impacto que ela teria para a sociedade à época local, né, no final do século XIX, né, entre 1877, né, 1879, a Grande Seca. Esse foi o grande impacto, né, reverter reverter as causas, né, e os efeitos dessa Grande Seca. Essa obra teria esse significado, né, fomentar as terras agricultáveis, né, em torno do açude, né, e o próprio aspecto paisagístico, né, de estar situado entre grandes blocos de monólitos. Além de inscrito no livro de como do Patrimônio Cultural do Brasil, a Barragem do Cedro está escrito também no livro de tombo arqueológico, etnográfico e paisagístico, né? E no livro de tombo de Belas Artes. Então, por isso, como eu citei, né? Tem a natureza do bem, ela não é só inicia o fato, né, de ser uma edificação, né? Ela tem o seu valor paisagístico, né? Tem o aspecto de belas artes, né? Pelo fato não a sua atribuição não ser apenas de uma barragem, mas ser de também uma obra, né, singular, um projeto singular, né, que não foi repetido no restante do país, né? Então, é um exemplo de grande diversidade, né? O açude do Cedro, né? E como patrimônio cultural deve ser promovido, protegido, né? Colaborando para o desenvolvimento integral de seus lugares e habitantes, né? E aí vem a grande questão, né? Como podemos fazer isso? Né? Eu vou voltar aqui aos slides. Só um instante. Eu vou voltar aqui aos slides, né? Então, como podemos fazer isso, né? Como podemos preservar e o porquê, né? O que podemos fazer para preservar nosso patrimônio, né? Uma das principais provocações dessa pergunta se dá o fato da própria elaboração desse projeto, né? Por que preservar, né? Nossos editais de cultura, eles não têm essa linha de desenvolvimento da cultura, né?
é bem recente, ou então é bem difícil, na verdade, serem contemplados projetos de natureza do patrimônio cultural. Por quê? Porque a própria, a própria instituição de um bem como patrimônio, né, no caso, a lei do tombamento, parece que engessa, né, esse local como algo que já fosse, né, já fosse de reconhecimento da sociedade, que na verdade não é. É algo que deve ser trabalhado, né, sempre fomentado. Por isso, que os editais de culturas eles devem contemplar mais o tema como patrimônio cultural, porque ele é relegado, né? Os editais eles fomentam a arte, a cultura como si só, mas o patrimônio cultural como um todo, principalmente as ações de formação, né? Eles ainda são um pouco relegadas, né? Deixadas de lado. Então, o desenvolvimento de conteúdos e materiais, né, que possam circular na própria comunidade local, ele é um fator de educação patrimonial. Para isso, eu vou citar para vocês, né, que o bem, além de todo esse arcabouço de leis que fomentam, né, os bens culturais, eu vou citar aqui algumas leis, né, que instituiu a proteção legal, Decreto-Lei 25 de 37, né, institui o tombamento, a Lei Federal da Arqueologia, a Lei 3.924 de 1961. Vocês percebem que são instrumentos que são bem antigos, né, do início do século XX, né, metade do século XX, tem 60, 90 anos já de existência, né? Os bens imateriais, né, são salvaguardados apenas do início do século XXI, decreto 3.555 de 2000, né, regula a salvaguarda dos bens materiais e o registro, na verdade, das manifestações imateriais, né. Esses são exemplos desse arcabouço de legislação. Mas, além disso, a sociedade, o Estado brasileiro, né, no papel do Ministério hoje do Turismo, né, que abriga os órgãos de proteção legal ao patrimônio cultural brasileiro, eles têm outros instrumentos, né? Eu vou citar aqui no caso, eu queria trazer para vocês, né, a portaria número 137 de 2016, que já uma portaria do IFAM, do Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, né, que ele trata sobre a educação patrimonial, né? Então, assim, não é apenas reconhecer o patrimônio, né? Não é apenas você tem que educar para que o patrimônio continue existindo, é isso. Então é isso. A educação patrimonial ela é entendida enquanto uma prática, né, transversal aos processos de preservação e valorização do patrimônio cultural, né? Então, para o efeito desta portaria, entende-se a educação patrimonial como processos educativos, né? Formais e não formais, que são construídos de forma coletiva e dialógica, né? Tem como foco o patrimônio cultural socialmente apropriado, né, como recurso para a compreensão sócio-histórica das referências culturais, né, a fim de colaborar para o seu reconhecimento, valorização e preservação, né? Então, a iniciativa, né, que nós tivemos de elaborar esse programa, né, e que tivemos a sorte de ser contemplado, foi que justamente ele constitui um fator de preservação, né? A apropriação das pessoas de locais, né, da própria comunidade, ele é um fator que vai garantir a valorização desse local. As pessoas que estão mais próximas é que podem usufruir desse desenvolvimento econômico, desenvolvimento social. Então, a nossa abordagem, ela com os alunos, ela é muito intuitiva. Ela parte desse diálogo, essa parte da própria experiência, né?
que as pessoas têm que as pessoas da sociedade têm. Então, os quiz que foram elaborados, eles tratam sobre isso. Como é a sua experiência, a sua troca com esse local? E as pessoas da sua família, né? Você conhece alguém que conte alguma história sobre aquele local? Se você já teve naquele local, como foi o seu sentimento, né? Você registrou, né? Você expressa isso como uma forma de orgulho nas suas redes sociais, no seu cotidiano, sabe? Essa forma de educação, essa forma de educação patrimonial é que vai fazer com que esse bem cultural eles continue sendo reconhecido, né? Ele continue sendo fator de desenvolvimento não só da sociedade brasileira, mas como do município de Quixadá, e que ele tem que ser abordado no âmbito mais primário que existe, né? A educação da sua população. Né? Então, com base nesses instrumentos, né, que eles subsidiam a preservação do patrimônio cultural, é que nós nos indagamos, né, e procuramos um viés para que essa pergunta fosse respondida. Então, vou falar um pouco das atividades. Eu acho que o próximo slide ele vai tratar sobre isso, né? Sobre as atividades. Agradecer logo de antemão a atenção de todos, né? Eu vou convidar as pessoas, né? Eu vou dar uma olhada aqui, que eu também estou mediando a sala, né? Nas perguntas que foram feitas, né? Estão aqui disponíveis os links do quiz, né? Então, assim, sobre as atividades, posso até tentar projetar aqui o formato, né? Que elas foram disponibilizadas para que as pessoas se interessem, né? Para ver. Então, vou projetar aqui apenas os quiz. Só mostrando para vocês a plataforma, né, que foi escolhida, é bem simples acesso, não requer login, basta clicar no link, né, a partir também da disponibilização aqui do PDF, né, o link da cartilha no Google Drive, né, vocês podem acessar, podem estar lendo, uma leitura bem fácil, rápida, a gente está aqui já há mais de 50 minutos já tentando explicitar ela, mas eu tenho certeza que questão de minutos, 10 minutos, vocês acessam, leiam o conteúdo e podem estar dando esse tipo de feedback para avaliação, né? Então, o link da cartilha está no Google Drive e o link do quiz está no formato também dos formulários do Google, né? Para serem respondidos. Deixa eu só apresentar aqui, né? O quiz 1, por exemplo. Só um instante. Quiz 1, né? Endereço de e-mail, ele é um item, né? É bom informar para a gente poder criar uma lista, né? Dos participantes, né? Tá divulgando, porventura, outros projetos, né? Que esse mote, né? O nome do projeto é Socializar e Preservar, Educação Patrimonial. Dentro desse projeto, ele pode ser abordado a barragem do açude do Cedro, né? Mas podem ser abordados outros patrimônios do estado do Ceará ou da sociedade brasileira como um todo. Vamos supor, pode ser elaborado, a gente pode abordar a festa do Paulo de Santo Antônio de Barbalha, que é um bem imaterial, né? Ou então a estação ferroviária
estação federal, os armazéns da linha férrea do município de Quixadá, é um bem ferroviário, né? Ele é reconhecido como patrimônio cultural. Existe uma lei que bem recente, né, a 13487 de 2011, que considerou todos os bens antigos, extintos da Refesa, né, como bens culturais brasileiros, né? É o patrimônio ferroviário. Então, assim, esse projeto Socializar e Preservar tem como mote a educação patrimonial de um bem, né? Ou dos bens. Então, essa é uma iniciativa que a gente já vem trabalhando no âmbito, não só no âmbito, né, de bens edificados, mas também bens imateriais, bens arqueológicos, né? Por isso que a gente traz uma primeira abordagem esses conceitos, né, de conceitos do patrimônio cultural e tudo que ele envolve, né? Passar aqui só mais, né? As perguntas, né, são respostas curtas que estão apenas no corpo do texto, mas que podem ser de forma pessoal também, né? Então, assim, quem foram os primeiros habitantes de Quixadá? Você pode responder de acordo com o texto, mas você pode falar, ter a sua opinião própria. Que você acha? Foram as grandes famílias, né? Foram os fajados da seca, foram os povos nativos, né? Os indígenas, a tribo. Então, essa é uma pergunta de forma que ela é concatenada pelo conteúdo, mas ela pode ser uma pergunta que vai ser respondida de forma pessoal, né? Então, esse na verdade, o grande conteúdo que nós vamos estar estabelecendo. Esse vínculo é uma relação dialógica, né? Então, pode parecer que, a princípio, a gente coloque um conteúdo guiado, que seja a nossa própria interpretação sobre o local, que as pessoas tenham que aceitar esse conteúdo, mas de forma alguma não. As perguntas são subjetivas, são para serem exploradas quem tiver acesso e que, principalmente, se reconhecer como um indivíduo, né, que pode fazer algo diferente, que pode ter uma outra interpretação, que pode fazer da sua história do local algo que fortaleça a sua identidade, que seja orgulho da sua comunidade. Por que não, né? As manifestações culturais, elas são mutáveis, né? O cedro, ele é explorado por diferentes áreas: fotografia, turismo, lazer, né? Economia, né? Eventos, não é isso? Então, ele é um local vivo, né? É um local que tem que ser apropriado. Por isso que esse próprio quiz, ele é elaborado, né? De uma forma bem simples, mas ao mesmo tempo com as perguntas muito subjetivas, né? E que a resposta que nós esperamos, ela pode ser, ela pode denotar que seja decorrente do que foi apresentado no conteúdo, mas essas respostas, elas vão ser a verdadeira construção do conhecimento, a verdadeira forma que a gente vai ter de dialogar com o público-alvo, né? Não só da Escola Gonzaga Mota, como a todos aqueles que tiverem acesso, né? A gente hoje tem a facilidade de aproveitar as plataformas digitais para estar disponibilizando esse conteúdo, né? Temporal, né? E a gente, como contrapartida do projeto, estava previsto, né, assim que for possível, né, após essa pandemia, né, a gente vai com certeza continuar o vínculo com, né, a unidade escolar, para que isso seja realmente direcionado durante uma disciplina, sabe, seja objeto de estudo, sei lá, de uma avaliação, né, que possa ser aplicado diretamente para aquele público-alvo que foi parte integrante, né? Foi para quem a gente desenvolveu.
Então, assim, agora durante a pandemia, né, as aulas não estão sendo presenciais, nós estamos no início do período letivo, né, que vimos num ano de incerteza, que foi 2020, estamos iniciando um ano que a gente também ainda não sabe quando é que a pandemia vai terminar. A gente quer, o intuito dessa oficina foi disponibilizar esse conteúdo para que ele fique como um mote, um guia, uma comprovação também, né, do projeto, que com certeza deve ter um apelo e um reconhecimento por parte, né, não só da Escola Gonzaga Mota, mas pela comunidade e sociedade de Quixadá como um todo, né. Eu vou projetar novamente aqui, só tirar o quiz, né. Vou agradecer agora, finalmente, né, a presença do público, né, que está aqui nos assistindo, né, e vou colocar a Berenice, nossa mediadora, aqui na sala, que vai ler as perguntas do chat, né, e que se eu souber respondê-las, né, vou tentar colaborar com vocês também. Eu agradecer por você terem me ouvido até agora. Queria ouvir um pouco agora, não deu para acompanhar as perguntas do chat, né? Vou colocar aqui a Berenice, né, Berenice? E aí? Tem vários comentários, né, aqui no chat, e também algumas perguntas, que algumas você já respondeu, né, de forma indireta na sua fala, mas é sempre bom reforçar, né. A primeira pergunta é da Yasmin. A Yasmin, ela é ex-aluna da Escola Gonzaga Mota, e a pergunta foi: já pensaram em utilizar o projeto para que haja uma conscientização de preservação quanto aos locais que ainda não são espaços protegidos por lei? Só um instante. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu localizar a pergunta da Yasmin aqui. Ela deu boa noite, né? Foi. Foi logo Essa no. pergunta? Não, foi depois. Ah, tá aqui. Achei. Pronto. Pode ler novamente? Pronto. Já pensaram em utilizar o projeto para que haja uma conscientização de preservação quanto aos locais que ainda não são espaços protegidos por lei? Pois é, eu até suscitei, né, como o mote desse programa, né, que é um programa de socialização e preservação, ele pode ser ampliado, né, e ele pode ser feito a abordagem com outros bens culturais, né. Quanto a locais que ainda não são espaços protegidos por lei, Yasmin, né, existe primeiro um fator. Para esse local ser preservado, para ele ser protegido por lei, ele não basta apenas o interesse desse programa. Ele tem que ter o interesse da comunidade como um todo. Por quê? Os locais que ainda não são protegidos, eles podem ser, no caso de um bem histórico, vou citar exemplos. Né? No caso de um bem edificado, um casarão histórico, né? Ele pode ser integrante, né, de uma lista, de um conjunto histórico, seja um conjunto histórico ou ele ser considerado um bem histórico, né, isolado. Basta o quê? Se o proprietário quiser, ele pode fomentar esse tombamento, ele pode requerer esse tombamento. Ou a sociedade, ou a comunidade como um todo, na pessoa de uma associação não governamental, uma secretaria de cultura pode fomentar a sua preservação, né? E assim, a sua preservação que eu falo é no sentido legal, né? Eu acho que foi essa a pergunta, assim, né? Que você
vocês colocaram. A preservação no sentido comunitário, ele já existe. Assim, né? Às vezes não existem mecanismos que as pessoas, os cidadãos, possam se mobilizar ou se opor a danos, né? A deterioração, né? A perca de alguns locais desses que são locais memoráveis para sua comunidade, né? Mas no âmbito legal é dessa maneira, às vezes é de interesse, né, do proprietário ou de uma associação da sociedade civil organizada, um coletivo, né, de um organismo público, como a Secretaria de Cultura, né, e essa proteção legal já tem vários âmbitos, né, o âmbito federal, ele realmente, o cedro ele é reconhecido no âmbito federal, né, por quê? Porque ele é um fato memorável para a sociedade brasileira como um todo, né, mas outro bem edificado da cidade de Quixadá, ele pode ser reconhecido a nível municipal, a nível estadual, dependendo da sua influência, né, na conotação sócio-histórica né, nesse resgate, nesse contexto, né, o que ele representa, né, e todos os em todas as esferas de poder, né, no caso, municipal, estadual, tem suas legislações específicas, né? Eu como sou arqueólogo, trato com patrimônio arqueológico. O patrimônio arqueológico é um bem federal, né? Só um instante. O patrimônio arqueológico, ele é um bem do âmbito federal, assim, por isso é que até mesmo, para mim, hoje, meu local de fala, né, ele é um pouco mais cômodo, né, trabalhar sobre isso, mas em outras atividades de educação patrimonial, principalmente no âmbito da arqueologia, a gente recebe sempre essas mesmas indagações, né? Ah, mas eu trabalho no âmbito do licenciamento ambiental, né, que algumas obras, né, em contextos, eles causam impactos, né, ao patrimônio, né, arqueológico, no caso. Aí as pessoas perguntam, sim, mas aos casarões antigos da minha cidade não tem nenhum tipo de avaliação de impacto. Aí é nesse âmbito que a gente tem que exemplificar a esfera de atuação, né? No caso, o município de Quixadá é privilegiado por ter um bem tombado a nível federal, sabe? E a sua preservação só depende das próprias pessoas. As pessoas não só Quixadá é um local de interesse nacional, internacional, né? O turismo para ser visitado, tem na sua imagem, né? Atraído diversas iniciativas econômicas, né? Eu já falei de arte, cultura, turismo, intelectual, como um tema, né, de exploração, né, no âmbito de formação acadêmica, no âmbito da formação do ensino formal, né, mas os próprios habitantes do local que tem que tem que se apropriar, né, e saber como preservar, porque ele pode deixar de existir, ou ele pode não ser mais um fator de relevância, né, para a sociedade e ser desconsiderado. Então, assim, eu habitei realmente Quixadá durante algum tempo, né, uns 10 meses, e aí tive a oportunidade e estou aqui nesse local de fala, entende? Tentando responder, assim, esses questionamentos e, e fomentando que as pessoas se interessem sobre esse conteúdo, né? Mas esse meu local de fala ele pode ser ocupado por qualquer um cidadão, não só professor, sabe? O pai de família, sabe? Uma mãe que queira contar essa história para o seu filho, né? Eu já vi vários casos impressionantes, né? São diferentes, é por isso que realmente eu me interessei, e a equipe se interessou a fundo a pesquisar esse contexto histórico, porque as interpretações e reinterpretações elas são mútuas, estão acontecendo, assim, esse que é o grande barato do patrimônio cultural, né? Isso é um patrimônio vivo. Próxima pergunta, Berenice.
A próxima pergunta é do Pedro Nogueira. Ele quer saber como foi o processo de pesquisa sobre o tema. Deixa eu localizar aqui a pergunta do Pedro. Ok. Enquanto tu localiza, vou só reforçar para vocês, para não esquecerem de assinar a lista de frequência, certo? Que é a partir dela que nós iremos enviar para vocês os certificados. Pedro, como foi o processo de pesquisa sobre o tema, né? Como eu já ressaltei no início do projeto, ele foi um tema explorado no âmbito de uma especialização, né? Na Universidade do Vale do Acaraú. Essa especialização ela foi nos anos 2018, 2019, né? Está com 2 anos. E as integrantes do projeto, Ana Lídia e a Carla Neck, são de Quixadá, né? Eram as únicas alunas dessa especialização do município. Foi uma especialização que era lá no município de Sobral, então elas se deslocavam para fazer, né? Oi, eu acho que caiu, né? Sim, mas já tá ok, voltou. Desculpa, eu acho que a conexão caiu, né? Sim, mas já voltou. Tá ok. Então, era uma especialização que reunia pessoas de vários municípios, né, do Ceará. E elas é uma especialização voltada para a gestão cultural, para a elaboração de projetos para editais de cultura, né? Então, elas tiveram essa formação. Já na época, a Ana Lídia, né, sempre se interessou pelo patrimônio cultural, né, no município de Quixadá, esteve envolvida, né, em coletivos de arte e cultura, resolveu trabalhar esse tema. E como, né, contrapartida, né, dessa proposta lá no âmbito da especialização, a gente quis desenvolver isso, né? Desenvolver isso na prática. Desenvolver na prática seria concorrer realmente, né, aos editais e até ser contemplado. E foi dessa maneira que a gente desenvolveu essa proposta, né? Qual é o processo de pesquisa, né? A gente teve muito auxílio da Berenice, né, da escola, para a gente poder ter realmente uma aplicação, né, uma aplicabilidade desse conteúdo. Então, esse foi um fator assim, né, que fomentou realmente, né, a gente acreditar que poderia ser que seria viável, né, executar essa proposta, né, não ficar só no âmbito acadêmico. E o processo de pesquisa eu posso colocar aqui no final da cartilha, tem as referências bibliográficas, né? Então, assim, eu não vou projetar agora, eu acho que já estão com link, mas tem vários, várias bibliografias, né? Que foram fonte para escrever esse conteúdo. Mas eu falo assim que o que desperta, o que, assim, a minha leitura, né? A minha leitura é um pouco muito técnica, foi o processo de tombamento, o inventário, né? Foi o site do IFAM, foi o dossiê de tombamento, né? A minha parte enquanto pesquisador foi nesse sentido, né? Ana Lídia, como professora de letras, ela foi entender os aspectos educativos, os processos, né? Educativos formais e não formais, para elaborar o quiz, para elaborar essas perguntas, de que forma esse conteúdo deveria ser aplicado, né? Os aspectos pedagógicos. Então, assim, a minha leitura mesmo, de fato, sempre foi mais técnica, né? Eu apresentei alguns pontos da legislação, né? A educação patrimonial, qual o significado dela enquanto instrumento de preservação, né? O tombamento em si, que lei, né?
que, que livro quais são os livros, né? De que forma é que esse bem ele é relacionado, né? Como é que ele é aprovado através de um conselho consultivo. Então, esses aspectos mais técnicos, legais, que fizeram parte do meu processo de pesquisa, né? Mas como a gente tem pessoas de diferentes áreas, né? A Carla é psicólogo, né? O Ravel é mestrando em arte também, né? Então, assim, o processo de pesquisa partiu muito disso, da parte técnica sobre o bem e sobre os aspectos pedagógicos que influenciaram a elaboração do conteúdo, né? Próxima pergunta, Berenice. Pronto, eu tenho mais duas perguntas, né? Mas eu acho que não vai dar tempo, né? A gente fazer as outras duas. Infelizmente, a gente tem o quê? 11 minutos ainda. Tu acha que dá tempo? Mais uma. Mais uma? Pronto. Eu tenho uma pergunta aqui do Francisco Oliver, né? Que tu já respondeu, de certa forma, né? Mas vou lançar a pergunta. Tem mais locais tombados na cidade? Francisco Oliver, né? Isso, exatamente. Ele disse aqui que mediadora maravilhosa, né? Francisco Oliver. Aqui. Tem mais locais tombados na cidade. No município de Quixadá, como bem cultural, tem a barragem do Açude de Cedro e o conjunto dos monólitos. Só que, Oliver, o conjunto dos monólitos de Quixadá, eles foram englobados, sabe? É um tombamento que ele foi unificado, entendeu? Então, assim, é considerado toda. Tem a base do açude de cedro, hoje, ele meio que está inserido nesse conjunto dos monólitos de Quixadá, sabe? É um tombamento mais recente, né? Ainda está em fase de implantação, uma área de preservação, né? Já acompanhei, assim, né? Inventários, principalmente no ano quando eu estive aí, né? De criação, né? De uma área de preservação, proteção. Tem professores do IFCE, né, de geografia, que estudam essa parte de geoturismo, de geoconservação, e que com certeza existem iniciativas que estão sendo aplicadas na prática para que esse outro bem, que é o conjunto dos monólitos de Quixadá, ele também tem essa aplicabilidade, né, de ser preservado, né, e ser difundido. A Barra de Doce de Cedro ela foi objeto nosso nosso ponto de vista, nosso olhar, né? Porque era um dos questionamentos da pesquisa, né? Qual é o maior bem? É a barragem ou a pedra da galinha choca? Mas esse aspecto, né, paisagístico, ele fazia referência a esse conjunto, ou a barragem como si só, né? Acaba sendo um pouco, né, que sendo reinterpretada de diversas fontes e a paisagem por isso que há esse misto, né, de tombamento do conjunto e da barragem do Açude do Cedro, porque uma está implicada na outra, mas de fato a barragem, quando ela é inserida como obra hidráulica, ela foi o primeiro bem tombado, né, do município de Quixadá, né, mas realmente eu queria agradecer, né, e realmente dizer, você está numa poligonal de tombamento. A cidade de Quixadá não tem um sítio histórico, edificado, né, reconhecido, mas tem um sítio natural. Então, assim, para onde você olhar aí no município de Quixadá, cara, você vai ver um local que ele é protegido por lei, sabe? Não só pela lei cultural, mas pela lei natural, né? Pelo meio ambiente, entendeu? Então, assim, a cidade de Quixadá como um todo, ele é um sítio tombado, entende? A paisagem local é tombada, por isso que
sempre atraiu e formou a diversidade cultural da sua comunidade como um todo, e tem essa importância, essa relevância, né, para a sociedade brasileira como um todo. Acho que era isso, né, Berenice? Sim. Obrigada, né, por responder as questões. Eu quero agradecer a participação de todos. Estou vendo aqui que ex-alunos do Gonzaga Mota, alunos, professores, também estou vendo alunos de outras escolas, do IFCE, da FECLES, que estão aqui. O chat estava aqui bem animado, repleto de diversidade. Que bacana. Eu queria agradecer, Você quer fazer suas considerações finais? Quero agradecer né, a todas essas instituições, né, que participaram. A gente sabia que era uma oficina de apresentação, era apenas um conteúdo introdutório, apenas para demonstrar para a sociedade mesmo, né, o material que foi desenvolvido, de que forma que ele poderia ser utilizado, né. A gente sabe que uma sexta-feira, né, véspera do feriado, que não vai ser bem tão feriado, mas que as pessoas aproveitem para descansar também, carnaval. E agradecer a todos que ficaram até aqui, né? Já são 8h30, né, pessoal? Então, assim, acho que a lição foi que a gente queria passar um pouco, foi cumprida, né? Queria que vocês fossem multiplicadores desse conteúdo, né? E que ele possa ser aplicado posteriormente, Berenice, nas disciplinas, né? Do ensino médio, né, do ensino fundamental também, né, a linguagem, eu acho que ela é de interesse, não a linguagem, eu acho que o assunto, né, de interesse de várias turmas, a gente também está à disposição, né, para que, de fato, essa contrapartida e possa até ser fomentado em outras unidades escolares, para que o conteúdo seja aplicado e seja devolvido, né, também de forma avaliatória. Sim. Eu vou cobrar a participação de vocês na escola, com Gonzaga Mota, certo? Vocês estão me devendo essa participação lá nas aulas online. Bacana. Agradecer a Joyce, né? Denise, colocar a Denise aqui também, né? Tudo bem, Denise? Bacana a presença de vocês, viu? Espero que esse conteúdo possa ecoar também para né, deficientes auditivos, né, visuais. Essa foi o principal mote desse edital da Lei Aldir Blanc, foi que houvesse, né, ou de forma presencial ou de forma virtual, né, a tradução, né, em libras, né, para que a gente pudesse alcançar todos os públicos, né, inclusive aqueles que não podem ouvir nem enxergar. Então é isso, pessoal. Agradecer a presença de vocês, né? Vou encerrando a transmissão e até a próxima. Até a próxima, gente. Boa noite. E eu coloquei aí no chat, certo? O Instagram do projeto e o Facebook do projeto. A gente não conseguiu responder a pergunta aí do Gilvan, né, que é o nosso ex-aluno do Gonzaga Mota, mas é só fazer a pergunta a gente lá no Instagram e a gente responde. Gratidão pela participação de todos. É isso. Vou encerrando a sala aqui.